Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Grilagem de terras. Que negócio é esse? Traduzindo para uma linguagem que todo mundo entende, a grilagem nada mais é do que o roubo de propriedades, de lotes ou terrenos, que podem ser públicos ou até mesmo privados. Mas em pleno 2022, como isso acontece? E o que essa prática criminosa tem a ver com o desmatamento na Amazônia? Para entender melhor como a grilagem é um problema de todos nós, hoje eu estou com a pesquisadora do Amazon, Brenda Brito. Brenda, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Oi, Jennifer, é um prazer estar aqui com você. Bem, eu sou pesquisadora do Amazon, como você falou. Eu atuo há 19 anos pela conservação da Amazônia brasileira, nessas áreas ligadas à legislação ambiental, à legislação sobre crimes ambientais, mudanças climáticas e também nessa questão fundiária, para entender um pouco sobre os problemas em torno dessa questão de terras na Amazônia e como é que a gente pode harmonizar a questão fundiária com redução do desmatamento. Já puxando, né, por esse gancho, né, que você já linkou a questão do desmatamento com a questão fundiária na Amazônia, tem um dado da ONG WWF Brasil que diz que cerca de um terço do desmatamento na Amazônia está associado à grilagem de terras. O que é a grilagem, né? E qual que é essa relação entre grilagem e desmatamento? Então, a gente não tem um conceito na legislação brasileira sobre o que é grilagem. Então, o conceito que eu, em geral, uso vem da literatura sobre o tema, né, que fala que a grilagem é toda a ação que visa obter a posse ou a propriedade de uma terra praticando um ato ilícito. Ou seja, se eu estou praticando um crime com a intenção de obter a propriedade de uma terra, eu enquadro essa conduta como uma conduta de grilagem. Um exemplo, que é talvez uma das formas mais conhecidas de grilagem, é quando você tem alguém falsificando um documento de terra, né, fingindo que é dono dessa área e levando esse documento a registro no cartório. Essa falsificação, ela é entendida como um crime, né, que está associado à grilagem. Mas uma outra forma, nesse conceito mais amplo de grilagem, é se você tem alguém praticando um desmatamento em florestas públicas, que é um crime na nossa legislação, visando obter a propriedade daquela terra. Então, essa é uma das grandes conexões entre o desmatamento e a grilagem, porque a gente sabe que existe um ciclo que ocorre historicamente no Brasil, em que você tem a ocupação de um território numa terra pública, seguida do desmatamento dessa área, porque é o desmatamento que é usado como uma forma de sinalizar, seja para outras pessoas que eventualmente queiram ocupar aquela área, ou até mesmo para o governo, o desmatamento sinaliza que aquela área está sendo ocupada. E aí depois você tem uma sequência de atividades que vão visar obter a propriedade da terra. Então a pessoa vai pedir um título de terra sobre essa área, ela pode inscrever essa área em cadastros como o Cadastro Ambiental Rural, né, que é um cadastro administrado por órgãos ambientais, em que as pessoas enviam os mapas das áreas que estão ocupando. Né? Então, tudo isso vai estar na sequência, né, dessa ocupação, chegando até, eventualmente, a uma pressão sobre o legislativo e o poder público para mudar as regras para favorecer essas áreas que estão sendo ocupadas continuamente, né? Porque às vezes a legislação não permite, né, que essas áreas sejam tituladas, né? E aí o que a gente vê é uma pressão para que essa lei seja mudada para favorecer quem está ocupando a terra pública de forma ilegal. Esse sentido da lei que você trouxe é porque esse é um movimento histórico, né, de muitas décadas de ocupação da Amazônia. Então, algumas pessoas ocuparam algumas áreas com uma promessa de que seriam regularizadas, mas isso ainda acontece hoje, em 2022, e que não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás. Isso, é importante fazer essa diferença, gente, porque sim, tivemos, durante especialmente o período aí da ditadura militar, né, entre 64 e 1985, houve de fato uma política de governo da época de estímulo à vinda de pessoas, né, de outras regiões do Brasil para a Amazônia, para ocupar a região, com a promessa de que eles receberiam títulos de terra.
Muitas dessas pessoas receberam documentos, muitas vezes provisórios, né? Então, tem uma estimativa, né, que a gente levantou. O governo, na época, emitiu mais de 100 mil documentos de terra nessa época, mas esses documentos não eram necessariamente o título definitivo. Muitas vezes eram contratos, né, de compra e venda de terras, mas que eram vinculados a aquela pessoa cumprir determinadas obrigações para aí sim receber o título de terra. Ou seja, muitas vezes essas obrigações eram dela, a pessoa ter que implementar uma determinada atividade econômica, às vezes desmatar a área, era entendido também como condicionante, né, na época. Mas o que aconteceu é que parte dessas áreas o governo nunca foi de fato verificar se aquelas pessoas tinham cumprido essas condições para emitir o título final da terra. Então a gente tem até hoje, a gente chama desse passivo, né, daquelas pessoas que aparentemente podem até ter cumprido, né, as regras, né, previstas no contrato, mas que não receberam os seus títulos. E para essas pessoas, nós já temos uma legislação, né, que foi aprovada em 2009, que atende essas demandas. Então, a legislação prevê que o governo pode sim emitir o título de terra para essas pessoas, desde que verificadas as condicionantes, né? E também desde que essas áreas não estejam, que as áreas que foram ocupadas não sejam áreas que tenham outras prioridades de destinação de terras, como, por exemplo, demandas indígenas, áreas de comunidades tradicionais. Né? Então, se você tem uma sobreposição, o governo não vai poder titular essa área para um privado, ele vai ter que reconhecer essas áreas que têm demandas de reconhecimentos prioritários. Então, você tem esse movimento lá da década, enfim, do período da ditadura militar, e também, mesmo após a ditadura, você tem a continuidade desse modelo de ocupação. Então, as pessoas continuaram ocupando, né, terra pública, muitas vezes com a tolerância do governo. O INCRA, na época, até emitia o que a gente chama de declarações de posse, né, para aquelas pessoas, demonstrando que elas estavam ocupando e tinham um processo de regularização. Realmente só a partir de 2009 é que tem uma legislação que diz, não, essas áreas podem ser reconhecidas desde que ocupadas até 2004. Essa foi uma imposição que veio com a lei de 2009. Então, a ideia era, ok, vamos reconhecer, né, quem tem esse direito até 2004. O problema é que as áreas continuaram sendo ocupadas após essa data. Você continuou tendo um processo de ocupação, até que em 2017 o governo muda a lei e fala que agora quem ocupou até 2011 pode ser regularizado. Então, mexeu aí 7 anos nessa data. E quando se faz isso, a expectativa é de que, bem, então, se antes era 2004, agora é 2011, vou continuar ocupando porque lá na frente vai mudar de novo. E aí a gente continua tendo o processo de ocupação de terra pública que acabou, digamos, aumentando, né, desde 2019, né, com esse aumento do desmatamento, está relacionado também essa dinâmica de apropriação de terra, e o atual governo e até o Congresso estão querendo de novo mudar a legislação para favorecer essas ocupações ocupadas recentemente. Mas são assuntos diferentes. Uma coisa é a gente olhar para uma demanda mais antiga, né, que precisa ser atendida. Outra coisa é você querer continuar reconhecendo ocupações que ocorrem atualmente associadas a desmatamento e que, uma vez que elas sejam reconhecidas, na verdade, você vai estar premiando essa prática de ocupação ilegal de terra associada ao desmatamento. Na época da ditadura militar, isso foi realmente uma política de governo, né? Tem aquelas imagens antigas de propagandas, né, que eles faziam para as pessoas ocuparem a Amazônia e tal. E hoje, apesar da política ambiental que a gente tem, não é uma prática que deveria acontecer hoje em dia, né? E a gente está falando muito sobre a Amazônia, né? Mas a grilagem, ela é algo característico da Amazônia ou é um crime que acontece também nos outros biomas? Vem aí do histórico da ocupação brasileira, né? Se a gente for pensar na Mata Atlântica, por exemplo, né? A gente tem registros históricos que mostram questões parecidas, né, de ocupação de terra, de falsificação de documento, né, tem casos mais emblemáticos, como foi o Pontal do Paranapanema, né, que tem situações ali de realmente de grilagem, né, que, enfim, conflitos agrários fortes, né, naquela região. Então, não é apenas da Amazônia, acaba sendo uma forma de ocupação do território e de apropriação, né, privada das terras públicas. Né? Então, isso aconteceu, né, no Brasil inteiro. Hoje em dia, talvez é mais emblemático na Amazônia, porque a gente ainda tem
muitas terras públicas que não foram devidamente destinadas, né? Então a gente estima aí que em torno de 30% da Amazônia são terras públicas que pertencem ao governo federal ou aos governos estaduais, mas esses governos ainda não definiram qual vai ser o destino desse território. Então isso acaba, digamos, fazendo da Amazônia esse alvo aí mais preferencial atualmente para esse processo. Mas a gente também tem situações parecidas ocorrendo no Cerrado, né? Tem relatos, né, na região que a gente chama de Matopiba, né, que é essa região Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é uma região onde tem se visto aí um processo de expansão forte, né, do agronegócio, em que há relatos também de grilagem de terras, enfim, então isso acaba acontecendo em diferentes regiões, em diferentes biomas, mas acho que do ponto de pensando aí nesse estoque de terras, né, que é alvo, acho que a Amazônia acaba sendo aí uma situação mais dramática, né? Essas florestas públicas não destinadas, quais são os tipos de destinação e de que forma que, dando, né, essa função, né, entre muitas aspas, para a floresta, como que isso faz com que fique menos vulnerável? Se a gente for pegar o conjunto de legislação que a gente tem hoje, especialmente partindo da Constituição, e aí é o entendimento que eu tenho, a gente tem quase como uma ordem de prioridade para a destinação de terra pública, que começa com territórios indígenas, porque eles têm direito, né, ao reconhecimento das terras que tradicionalmente ocupam, né? Então, se você tem outras demandas conflitando em cima, né, de uma área que é uma ocupação tradicional indígena, a preferência deve ser para o reconhecimento de terras indígenas. Então, a gente começa, digamos, com essa prioridade número um, e aí a gente vem com territórios quilombolas, com reconhecimento de comunidades tradicionais, né, com alocação de áreas para conservação, né, para reconhecimento da agricultura familiar, e, enfim, alocação de terra para agricultura familiar, reforma agrária, e aí sim, lá no final, né, dessa lista, que a gente vai ter essa possibilidade dessa titulação privada, digamos assim, de ocupação de médios e grandes áreas, atendendo os requisitos da legislação. Então, é uma forma da gente pensar um pouco como é que a gente pode alocar esse território da Amazônia, especialmente se a gente estiver falando das áreas de florestas públicas. Essas áreas não podem ser alvo de titulação privada. A própria Lei de Regularização Fundiária Federal, que é a Lei 11952 de 2009, ela prevê que não pode ter titulação em cima de áreas de florestas públicas. Então, isso deveria ser um limite aí respeitado pelos governos. Infelizmente, não é. A gente tem evidências de que tem áreas de florestas públicas que têm sido, inclusive, mapeadas, né, para receber título. Então, tem um problema forte aí de implementação acontecendo que coloca essas áreas em risco. E a ideia de você destinar essas áreas como, principalmente áreas protegidas, que incluem terras indígenas, unidades de conservação, áreas quilombolas, é porque essas são as áreas menos desmatadas. Se a gente considera aí levantamentos do Macrobiomas, né, esse projeto que faz esse estudo do uso do solo no Brasil, tem um levantamento de 33 anos, né, de 1975 a 2020, se não me engano, em que eles verificaram que as áreas menos desmatadas foram justamente terras indígenas e as unidades de conservação. E as áreas que têm mais desmatamento nesse período, aí pensando no Brasil inteiro, são as áreas sobre ocupação privada. Então, se a gente quer, de fato, ter uma política de ordenamento territorial que seja compatível com redução de desmatamento, essas áreas de florestas públicas na Amazônia precisam ser alocadas para essas finalidades, né, que vão levar à proteção e não a uma titulação privada. E também há vários, isso é uma área que é bastante estudada já pela academia há muitos anos, né? Do efeito da criação de áreas protegidas sobre a redução do desmatamento. Então, tem estudos aí comprovando que quando você cria áreas protegidas, você acaba reduzindo a pressão por desmatamento, porque você, de uma certa forma, está tirando aquela área, digamos assim, de uma possibilidade de privatização. Porque se eu agora reconheci um território indígena, essa área não vai poder ser depois titulada para um privado. Se eu agora criei uma unidade de conservação, legalmente pode ser possível você reduzir essa área, mas aí você cria um obstáculo adicional para aquela pessoa que está ali tentando, de forma mais fácil, obter uma propriedade sobre terra pública. Então, elas acabam tendo esse efeito ali de redução do desmatamento. Inclusive, foi uma estratégia muito usada aí entre 2004, né, e 2008, quando a gente teve ali a primeira fase do plano de combate ao desmatamento na Amazônia.
foi uma das estratégias usadas para reduzir desmatamento, foi criar unidades de conservação justamente para você ter aquele efeito ali de estancar essa corrida pela grilagem, né? E aí, no fim, né, claro que por ter a posse sobre a terra, né, por ser dono de um pedaço de terra, mas quem que ganha com isso, né? Qual é a forma de uma vantagem econômica, financeira, em cima dessa posse de terra, né? Qual que é o benefício? Por que que as pessoas fazem isso? Olha, tem vários atores que acabam ganhando nessa história. E aí, pensando assim, realmente de forma muito ampla, você pode ter um ganho político, porque muitas vezes você tem políticos que acabam estimulando essas ocupações, né, para ter ganhos eleitorais depois, então você estimula a ocupação de um determinado território, dizendo não, ocupem que depois eu vou atuar para legalizar. Então você acaba tendo um ganho político de alguém que vai ser eleito, né, por conta daquela atividade. Agora, o ganho ali para quem está ocupando, bem, você muitas vezes tem investidores, né, investidores, quando fala assim, de forma mais geral, pessoas que estão botando dinheiro realmente nesse negócio da grilagem, ou seja, que entendem que eu vou pagar, investir na ocupação de desmatamento, vou lotear essa área e eu vou vender essa área mesmo sem ter o título de terra. Você tem quadrilhas que operam dessa forma, inclusive tem casos aí de quadrilhas que foram desvendadas nesse sentido, de pessoas que moram em outras regiões do país, mas que estão ali financiando esse tipo de negócio, porque só o fato de você desmatar a terra, plantar um pasto e lotear, né, aquela área, de repente fazer um cadastro ambiental daquela área e colocar aquilo à venda, você já está ganhando dinheiro em cima daquilo. Você já valorizou, infelizmente, a área. Né? Então, tem gente que ganha dinheiro nesse momento, nem quer saber do título de terra, ele está querendo realmente ter o primeiro ganho ali da especulação. Aí vai ter gente que vai comprar essa área e aí são casos diversos. Você pode ter pessoas físicas, você pode ter pessoas jurídicas, você pode ter associações, né, de, sei lá, aposentados. Tem muitos casos assim, de pessoas que às vezes acham que é um bom negócio, são áreas que vão ser legalizadas, mas tem um processo aqui de regularização, então acreditam que de fato são áreas legais e compram essa área para investir. Né? Compram porque, infelizmente, a gente sabe que é um negócio que as áreas tendem a valorizar. Né? Então, à medida que essa fronteira vai avançando sobre a floresta. Então, as pessoas compram, às vezes, para especular, às vezes também para repassar, até que alguém finalmente vai comprar essa posse aí de fato, ficar ali até realmente conseguir um título de terra, enfim, mesmo que isso demore muito tempo. E quando essa pessoa conseguir esse título de terra, ela também vai ganhar, porque quando, em geral, os governos, seja federal ou estaduais, eles cobram muito pouco na venda dessa área. Né? A gente tem vários levantamentos que mostram que, em média, a gente vai estar falando aí de uma área que o governo vai vender por, em média, 15% do valor que ela tem no mercado. Então, essa pessoa vai lucrar, porque no momento que ela receber o título de terra, daqui a um ano, ela vai ganhar, sei lá, 10 vezes mais, ou bem mais do que isso, né? Do que ela investiu, se ela quiser vender essa área agora com o título de terra. Inclusive, a gente tem situações recentes de governos que reduzem ainda mais esse valor da terra. Então, no caso do Pará, o valor já era abaixo do mercado, o valor que o governo do Pará cobrava para regularizar, e ano passado saiu um decreto que reduz ainda mais. A gente estimou que, em média, os valores que vão ser cobrados em torno de 1% do que essas áreas valem no mercado. Então, acaba sendo um negócio lucrativo. Né? Nessa cadeia, você tem vários atores ao longo dessa cadeia da grilagem que vão estar lucrando. E a forma da gente barrar esse lucro é retomar essa área. É uma das únicas formas. Uma é impedir que mais áreas, né, sejam ocupadas, né, e aí alocando elas para outras finalidades, ou eventualmente, finalmente, o governo começar a retomar essas áreas, porque se elas foram ocupadas fora do que a legislação prevê, elas precisam ser retomadas pelo governo. E enquanto isso não acontecer, as pessoas vão continuar lá. Mesmo que o processo de titulação seja indeferido, né, o pedido, ela vai continuar lá e ela vai continuar tendo essa economia informal. Ela vai, eventualmente, ali colocar uma produção de gado, vai vender para algum frigorífico que não está, né, que não tá dentro de acordos que prevêem uma legalidade da sua cadeia de produção. Então, infelizmente, o mercado informal ele ainda acaba
beneficiando também essas pessoas que eventualmente vão ter aí o seu pedido indeferido, né? E quem perde com toda essa cadeia e com a grilagem, né? Porque às vezes passa essa ideia meio terra de ninguém, né? Ali aquela floresta que não tem dono, mas que também não é bem assim, né? Então, quem mais perde com a prática da grilagem? Olha, todo mundo perde, assim, digamos, toda a população brasileira está perdendo. Só quem está ganhando alguma coisa no curto prazo é quem está ali apostando na ilegalidade, né? Porque se a gente for pensar, né, em todos os estudos que mostram hoje o papel essencial da floresta amazônica e da conservação da floresta para a manutenção de ciclos de chuva, que são as chuvas que abastecem, né, enfim, que irrigam a nossa agropecuária brasileira em todo o país, né, não é só na Amazônia. Então, a gente depende da manutenção da floresta para a gente manter um ciclo de chuvas. Já tem estudos que mostram, mesmo com a situação atual do desmatamento, a gente já tem perda de produtividade por conta da redução de chuva em algumas regiões, que está associada ao aumento do desmatamento. Então, tudo que estiver provocando o desmatamento da floresta amazônica está causando perdas para toda a população. Porque com menos chuva, você vai ter impacto na produção agropecuária, o alimento vai ficar caro, você tem redução de reservatórios que geram hidrelétrica, a nossa energia fica mais cara, como já está. Então, você tem uma sequência de impactos do nosso bolso, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem percebe que estão a origem deles é justamente parte é o desmatamento e que parte desse desmatamento está associado a essa prática de apropriação ilegal de terra pública, né? A grilagem, né, ela ganhou esse nome porque dizem, né, que as pessoas colocavam os documentos em caixas com grilos e eles iam desgastando, né, o documento físico, o papel. Mas hoje em dia tem muita tecnologia. Então, né, como que esse processo é feito, mesmo dentro dos recursos que a gente tem de monitoramento, enfim, de fiscalização? Eu acho que a principal forma hoje em dia da grilagem é aquele ciclo que eu falei, né? Da pessoa que ocupou, desmatou e foi lá e inscreveu esse imóvel em cadastros públicos que são autodeclaratórios, né? Como o cadastro ambiental rural, né? Muitas vezes as pessoas pagam imposto sobre essa área, né? Que é o imposto territorial rural, que é um imposto muito barato e que muitas vezes é pago justamente para gerar uma prova da ocupação, né? Então a pessoa vai dizer, mas eu estou aqui há 10 anos pagando ITR, né? Que é um imposto muito irrisório o valor, né? Que acaba sendo usado como uma forma de geração de prova, né? Às vezes até a própria multa ambiental, se a pessoa recebe, ela é usada como prova de ocupação, que a pessoa fala, não, veja, eu estou aqui há muitos anos, olha aqui a multa que eu recebi, né? Então, acho que tem essa questão que está muito mais associada a instrumentos legais, infelizmente. Então, você tem a própria legislação que acaba acolhendo essa grilagem, porque ela permite que a pessoa insira e gere insira o imóvel no cadastro, gere uma evidência de ocupação. E tem também esse movimento que eu falei, que eu chamo que é a legalização da grilagem, que é quando você tem a pressão para a mudança da lei para finalmente reconhecer aquela ilegalidade, digamos assim. Então, a área que era ilegal passa agora a ser passível de receber um título de terra. Então, há diferentes formas que, no final, muitas vezes estão sendo acolhidas pelo nosso sistema jurídico e que acaba contrariando o interesse dos brasileiros. E você comentou, né, sobre como uma das formas para impedir que a grilagem aconteça é, de fato, o governo recuperar essa área, né, assim, sinalizar de uma forma prática, né, concreta, tirando, né, desfazendo o crime. Mas, por exemplo, hoje com os monitoramentos que a gente tem por satélite, existem formas também, por exemplo, do setor privado controlar de onde compra os produtos. Assim, os outros setores da sociedade também conseguem colaborar para combater a grilagem? Tem todo um esforço, né, várias iniciativas que visam dar mais legalidade nessas cadeias de suprimento, né, principalmente, no caso da Amazônia, ligados à pecuária. Né, porque a gente sabe que ao longo da cadeia de pecuária você pode ter aí vários eventos associados a desmatamento, então acaba tendo aí uma ilegalidade, não só desmatamento, mas também ao uso de áreas que estão sendo griladas, né, enfim, para a criação de gado, que depois vai ser vendido para frigorífico. Há diferentes formas da gente melhorar essas avaliações dessas cadeias produtivas pelas próprias empresas, que já acontece em alguns casos para algumas empresas, por exemplo, não comprar gado que venha de fazendas que estão sobrepostas a unidades de conservação, de terras indígenas. Acho que nas grandes empresas acho que já tem esse filtro. Mas esse filtro pode ser aperfeiçoado. Então,
Por exemplo, não permitir que áreas que estejam sobrepostas a florestas públicas não destinadas forneçam produto para essas empresas. Então, a gente tem, por exemplo, o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que é administrado pelo Serviço Florestal Brasileiro, e qualquer pessoa pode chegar lá e baixar, né, os arquivos dos mapas dessas florestas públicas que já foram inseridas no cadastro, mas que ainda não foram destinadas. Essas áreas, elas não poderiam estar sujeitas ali a prática de pecuária, enfim, são áreas, e se tiver, é de forma ilegal. Então, essas empresas poderiam inserir essas áreas no seu controle e evitar a compra de produção que esteja atrelada a essas regiões. Né? Seria uma forma de aperfeiçoar também cada vez mais esse controle. E você comentou bastante também, né, sobre o que é previsto na legislação. Hoje existe algum esforço para tentar mudar o que a gente tem como lei? Porque nesse ano, ou não lembro se foi no ano passado, mas teve uma discussão forte sobre o PL da grilagem. Qual é a situação hoje de tentativas de mudança, né? Hoje há dois projetos de lei que estão no Senado. Um já passou, inclusive, já foi aprovado pela Câmara, né? E o outro, a origem dele é o Senado, e os dois estão tramitando em conjunto. Os dois, se aprovados, eles vão mudar para pior a legislação, porque o que eles vão fazer é justamente abrir mais brechas para legalizar aqueles que ocuparam terra pública desrespeitando a lei, né? Porque, como eu falei antes, a lei atual ela já permite que quem ocupou terra pública até 2011 seja regularizado a partir de determinados critérios. E o que esses dois PLs querem fazer um acaba ampliando esse prazo, né? E aí dependendo da versão, né? Porque já teve várias versões, mas o original era até 2014, se não me engano, que poderia ser regularizado sem como uma dispensa de licitação. Mas os dois PLs, eu acho que é um dos pontos mais perigosos desses PLs, e está nos dois, é uma brecha que pode permitir que mesmo as áreas que sejam ocupadas após essa data, digamos, limite, possam ser legalizadas num processo de licitação. A diferença é que, quando a área é ocupada dentro da data de corte, digamos assim, essa regularização ela é feita sem licitação. Então, quem ocupou vai receber. E o que esses PLs querem fazer é dizer, bem, se essa área não puder ser regularizada porque ela não atendeu um requisito da legislação, ela vai ser legalizada por meio de uma licitação. O problema é que isso vai gerar uma pressão para cima das florestas públicas, porque isso vai estar criando um espaço, né, para que, então quer dizer que se eu ocupar qualquer coisa é só fazer uma licitação e conseguir. E uma licitação nem sempre ela impede que quem está ali ocupando na ilegalidade receba o título de terra. Então, o que a gente tem que entender é que não dá para permitir titulação de áreas em florestas públicas. Isso, de fato, precisa ficar muito evidente e já está na legislação, né, mas precisa ser implementado realmente. A gente precisa ter todo o processo de regularização obedecendo essa regra. Então, se eu tenho um imóvel que está querendo um título, mas que ele está sobreposto a uma área de floresta pública, que inclusive já está no meu cadastro nacional de florestas públicas, esse pedido tem que ser indeferido. Eu não tenho que criar uma forma na legislação de legalizá-lo, porque se eu fizer isso, eu vou estar estimulando mais a ocupação e desmatamento em floresta pública, porque eu vou estar sinalizando que, olha, ocupem que depois a gente vai dar um jeito de regularizar. Então, a gente entende que é fundamental que esses dois PLs não avancem, né, que eles sejam arquivados até, eu diria, porque não é o momento da gente mudar a legislação para flexibilizá-la. Né? A gente precisa, de fato, se quer resolver a questão fundiária, a gente precisa investir na capacidade dos órgãos fundiários. E aí, quando eu falo órgãos fundiários, não é só o INCRA, é também a FUNAI, é também o ICMBio, porque esses órgãos têm atribuição de reconhecer terra indígena, no caso da FUNAI, de criar unidade de conservação, no caso do ICMBio. Essas são as destinações prioritárias que precisam avançar. Então, a gente precisa, de fato, investir na capacidade para implementar a legislação que já existe. Bom, esse ano, né, é um ano eleitoral, né, então a gente vai fazer escolhas para o nosso futuro. Pensando em toda essa questão de grilagem e política ambiental, qual que você acha que é uma mensagem que, como eleitores, né, que a gente também pode levar em consideração, que a gente pode procurar como informação na hora de decidir o voto? Bem, eu sempre falo que é fundamental conhecer a opinião dos candidatos que você quer votar, enfim, e aí não só para presidente, acho que tem que ser
principalmente também para legislativo, né, que é onde a gente vê nos últimos anos vindo bastante proposta ruim, né, do ponto de vista de projeto de lei, entender qual é a posição deles em temas ligados, por exemplo, à questão de mudanças climáticas, né, que é um tema que permeia em muitas dessas discussões, a Amazônia, né, a questão de regulação fundiária, acho que pode ser uma opção também. Então, realmente, talvez tentar, de alguma forma, interagir, seja em redes sociais, seja via e-mail, seja indo em eventos que seja possível dialogar, é de perguntar a opinião, tá? O que você acha sobre reconhecimento de terras indígenas? Qual a sua opinião sobre desmatamento na Amazônia? O que pode ser feito, né? Ou, eventualmente, perguntar o que você acha que deveria ser feito com as ocupações ilegais na Amazônia. Então, a gente precisa perder um pouco esse medo de interagir, né, com esses candidatos. Acho que as redes sociais estão aí para permitir também essa aproximação maior. E não necessariamente, eu sempre falo assim, você não precisa votar no ambientalista, mas vote em alguém que, pelo menos, não tenha uma posição antiambiental, né? Então, se você valoriza mais o tema de saúde, de educação, enfim, de economia, e você quer votar num candidato que está, né, mais alinhado com essa pauta, ótimo, mas pelo menos tem que saber um pouco qual é a opinião dele em relação à Amazônia, desmatamento, a questão indígena, porque se aí você tem um candidato, né, que está com uma pauta ali super a favor de melhorias na saúde, mas que tem uma pauta super antiambiental, aí eu acho que realmente não é o caso, porque até do ponto de vista de saúde, aumento de desmatamento vai impactar na saúde da gente, né? Então, é importante pelo menos você entender se aquele candidato é um candidato que tem um alinhamento mínimo, né, com a pauta ambiental. Brenda, super obrigada. Foi muito produtiva aqui a nossa conversa e agradeço bastante aí pelo seu tempo e pelo papo. Muito obrigada, Jennifer, pela oportunidade. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!